Eu sou Leandro Abreu, sou de São José do Rio Preto, tenho 39 anos, esposo da Marcela e pai de duas filhas maravilhosas, que é a Lorena e a Manuela, uma de 11 anos e outra de 8 para 9. Eu tenho muito a agradecer ao SSS por ter transformado, como eu sempre coloco, na verdade eu ressuscitei dentro do SSS. A minha história começou uma pessoa muito simples, do sítio, do rural, uma trajetória bem trabalhada e nunca imaginei estar trabalhando e atuando com um serviço, um produto digital. E após o SSS, isso transformou muito, isso veio muito forte e eu não imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo. Hoje eu tenho uma plataforma digital, a gente atua com um produto totalmente digital e atua no Brasil inteiro. Então isso conseguiu transformar e realmente virar o jogo da minha vida. Veio do sítio, né? Veio do pegar boi no laço para um segmento que nunca imaginou, né? Não. Acho que até pelo contrário, até que tinha uma resistência com isso, né? A gente até brincava, bom, quando as meninas nasceram, principalmente a mais velha, a Lorena, ele não deixava postar foto no Instagram. Ele não deixava postar foto no Instagram. Era totalmente proibido. As pessoas que iam visitar a Lorena no hospital, se postasse, ele fazia tirar. O tamanho da ignorância, a chucreza, né? Então, para vocês terem ideia a virada de chave, como que foi, né? Quanto que foi forte isso. Que a pessoa sair dali, daquela criação, daquela crença, né? Daquela base que teve ali e virar a chave, assim, é realmente transformador. É transformador e aí você vê o significado que você tem. Você passa a realmente conhecer quem você é. Porque todas as pedras que existiam no caminho, eu olhava e falava assim, nossa, como eu vou passar? Agora eu olho para trás e falo assim, já passei. Então esse é o grande diferencial. Então quando você vê, você transforma uma pedra numa montanha. Agora quando você está preparado, você transforma a montanha numa pedra. E você consegue passar por ela muito facilmente. Olha, na minha situação, o SSS ele transformou a minha vida num sentido que eu passei a cuidar de mim. Então eu cuidava de todo mundo primeiro, inclusive parentes e não da minha família. Então era menos a minha família e Deus, os outros primeiro. E aí depois de tudo isso, talvez eu. Então hoje, o que realmente transformou, o que deixou isso bem guardado e bem forte em mim é, primeiro Deus, depois eu, para ter força, para ter a base com a minha família. A partir daí, nós vamos entender e ver o que é necessário. Porque eu tendo Deus, tendo eu bem para cuidar da minha família e ter minha família próximo de mim, a partir daí você tem toda a base, todo o alicerce, que aí você pode construir o que você quiser daí em diante. Cria força mesmo, né? Cria força, porque quando você fica transformado, você cria força para tomar atitudes. E eu vou dar um exemplo que você falou da dinâmica do caixão, que também foi forte para mim. Eu pensei nas minhas filhas, claro, né? Porque quando você pensa nisso. E quando você trouxe isso, que nossa, eu descobri que eu amava todo mundo. E eu era uma das últimas que eu amava, né? Talvez a última. Eu pensei, é bem aquele lance da máscara do avião, né? Eu pensei, gente, como assim? Eu preciso me amar primeiro, para depois, e até mesmo para eu poder passar isso para elas, porque elas têm que entender que elas têm que se amar, elas não precisam depender de ninguém amar elas, né? Da necessidade de aprovação de ninguém, né? Então, assim, eu reconheci isso como infinitas outras coisas que eu reconheci, achando que eu não precisava, como eu falei outro dia ali, que eu vim pra cá, né, quando eu fui fazer depois do Lê, eu falei, eu não preciso disso, eu só vou lá ver o que a Grace fez com o Leandro mesmo, né, o que acontece lá, eu vou lá, dei uma de curiosa e vim. Mas eu descobri que eu realmente precisava e muito, né, eu precisava muito, então eu falo que mesmo a gente achando que não precisa, a gente precisa, para que a gente possa ter essa consciência, esse entendimento de que sim, nós precisamos cuidar do outro, mas precisamos cuidar de nós, primeiramente, né? Para que a gente possa seguir isso. Então eu acredito que a palavra transformação, ela parece até redundante muitas vezes na nossa fala, né?
Mas é que foi uma virada de chave muito grande. O Leandro tem hora que eu, sinceramente, vou ser muito honesta com vocês, tem hora que eu olho e falo, não é possível que tá acontecendo isso, não é possível que eu tô ouvindo isso do Leandro. Porque, por exemplo, o Leandro não dava em shopping, o Leandro não ia no shopping, a gente brigava porque eu queria, por exemplo, comprar alguma coisa no shopping. Ah, não, vai você. Assim, você não quer ir sozinho, você quer a pessoa. Então, hoje o Leandro vai no shopping, sem reclamar. Eu sei que não é o passeio preferido dele, mas ele faz o possível para ele estar ali, né? Não para me agradar, mas para ele ser uma pessoa melhor, né? Assim como ele faz também para ser melhor para as meninas, como pai. Então... Fora o nervosismo. Eu era muito estourado, eu era nervoso, eu era bravo. Qualquer coisa quebrava pé de mesa e tudo mais. Hoje acabou. Hoje tudo que acontece comigo eu falo assim, meu Deus, me dê sabedoria. O que eu tenho que fazer para resolver sobre isso? E tudo isso, né, reflete no profissional. Reflete muito. Então, quando você perguntou assim, tentando responder de uma forma até mais clara, que você perguntou pra gente o que foi ali, o que atrelou, foi isso. É justamente você estar em paz com você mesmo. Porque não adianta você estar, como a Grace fala sempre, o CPF ruim, o CNPJ nunca vai ser ruim. Então, a gente veio de um CNPJ ruim, que a gente tinha um CNPJ ruim, porque o CPF estava ruim, né? Então, assim, e os dois CPFs estavam ruins. Não era só o dele ou só o meu, os dois. Eu achava que eu estava bem. Tanto que eu dei seguimento sozinha há muito tempo, porque foi quando ele teve a depressão. Eu fiquei 3 meses sozinha no nosso comércio. E eu achando que eu estava, nossa, apavorando lá sozinha, né? Eu estava me destruindo junto com ele. Eu só não estava percebendo. Então, a gente veio de um CNPJ falido, no sentido de estrutura, né? De situação e de doação. E quando a gente teve o CPF transformado, a gente falou, peraí. Tudo mudou. Tá errado isso aqui, nós não estamos fazendo a coisa certa. Não foi feito do jeito certo, não é... Ele achava que amava aquilo, mas quando ele entrou para o SSS, ele falou assim, eu não amo isso. Eu amo ter lá meus boizinhos, minhas vaquinhas, meus bezerrinhos, pra diversão, né? E não para trabalho. Então, assim, isso foi imposto, né, amor? Foi imposto, né? Uma coisa que... É onde eu coloco que foi a transformação. Porque eu achava que eu gostava, eu achava que eu era aquela pessoa, eu achava que eu era o Leandro de tal jeito, eu achava que eu era nervoso, eu achava que eu era bom. E aí, a hora que eu cheguei aqui, eu vi que tudo isso não era nada do que eu queria. E tudo isso não era o que Deus realmente fez ao Leandro. Hoje eu sei quem é o Leandro, hoje eu sei o que eu tenho que seguir e o que é para mim e o que não é. Então eu consigo distinguir. E uma coisa muito forte que sempre deixou bem claro para mim, eu sempre tive dentro de igreja, religiões, passei, e a partir daquele dia que eu cheguei aqui, que eu saí daqui transformado, eu passei a ser cristão. E depois, eu digo muito isso, depois de 37 anos, eu consegui estar próximo de Deus, mesmo estando dentro da igreja. É verdade. Eu não tinha isso próximo de mim. Eu achava que eu tinha fé, eu achava que eu conseguia ter proximidade com Deus e eu não tinha nada disso. E foi aqui, nesse momento, que eu recebi o Espírito Santo. E carrego ele comigo até hoje. Recebeu. É isso. Isso Porque é... ver a cena que eu vi quando ele abriu a porta de casa, eu queria ter sido preparado naquele momento. A minha reação, acho que eu queria ter filmado a minha reação, não é nem a dele, a minha, porque eu fiquei assim, eu vi uma luz em volta do Leandro, literalmente, assim, eu vi uma luz. O Leandro abriu a porta, eu vi uma luz em volta dele, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pra mim foi até, naquele momento eu achei assustador, na verdade, né? Mas eu nunca tinha visto aquilo. E quando eu me deparei com o que era aquilo, eu falei, meu Deus. Será que é isso? Ela falou, será que é isso mesmo que eu tô vendo? E era aquilo, que bom que era aquilo. E eu falo muito mais sobre ele, porque pra mim a transformação dele contribuiu muito com a minha, né? Que a gente fala sozinho, a gente não é ninguém, 20 anos junto, não tem nem como a gente querer separar tanta história, que a gente ficou mais tempo junto, nós dois, que com o pai e com a mãe, né? Já tá mais, né? Então, não tem nem como separar a história, mas claro que cada um com o seu indivíduo.
A gente contribui muito um com o outro. E a transformação dele transformou muito a minha, assim, sabe? E assim, se vocês pudessem falar um preço, quanto valeria? Cara, pra mim é muito fácil falar isso. É Muito fácil tranquilo. e é difícil, porque assim, na verdade, eu não sei, pra mim não tem. Pra mim eu tenho. Tem valor pra você? Tenho. A minha vida. Sim, é imensurável, você entende? Não tem como se falar valores palpáveis. Eu tenho certeza Reais. absoluta que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria mais aqui. É. Isso eu tenho certeza. É. Porque hoje eu tenho as filhas e um dia minha mãe brincando comigo falou assim, ó, você ama tuas filhas? Eu falei, amo, você tá doido? Ela falou assim, imagina se ela sair de lá agora e olhar pra você, papai, eu não quero mais viver. Boa. Eu falei, credo, mãe. Ela falou, foi o que eu escutei de você. Eu falei, e aí? Aí os dois se abraçou e começou a chorar, porque assim, ó, eu cheguei a falar pra minha mãe. E a hora que eu cheguei em casa, eu olhei pra ela e falei, mãe, a partir de hoje, eu já tinha conversado com a mãe, a partir de hoje eu sou um outro homem. Eu falei assim, eu sou o filho que você sempre sonhou em ter. Ela falou, mas eu nunca reclamei do outro. Eu falei, não tem problema, eu vou ser melhor do que você imaginava. E a partir disso, então, se eu for falar referente, primeiro que não existe preço, valor pra mim, porque a vida da gente não tem valor. E com certeza agradeço a Deus por dar os ensinamentos para a Grace, por conseguir transmitir isso e salvar a minha vida. Eu falaria para quem está em dúvida de participar do método SSS com a Grace, para ir, vem, é isso. Porque o dinheiro é uma consequência do que você é. E quando você está no fundo do poço, que não tem mais para onde ir, lá não tem nada. Lá não tem vida, lá não tem dinheiro, lá não tem família, lá não tem liberdade. Só escuridão. E a partir desse momento, você que tem dúvida e não tem dinheiro nenhum para vir, fala aqui, pode deixar. Deus sabe o que faz. Deus provê. Dê seu passo de fé, Esse é o passo de fé. que vale a pena. Vale. Vocês vão descobrir Vale isso. muito a pena. E se você tiver a oportunidade de fazer isso por alguém também, né? E se tiver a oportunidade de fazer isso por alguém, de contribuir de alguma forma para trazer pessoas, para levar pessoas, né? Faça, porque não é nem sobre a gratidão da pessoa com você, não é sobre isso. É sobre você ter no teu coração que você conseguiu libertar daquela prisão que a pessoa estava. Assim como a gente foi libertado, né? O grande propósito é você servir. Tudo na vida é consequência, principalmente o dinheiro. Então o dinheiro, ele é consequência do que você faz. Então quando você passa a servir, eu mesmo, com propriedade, posso falar, foi um amigo que me trouxe carregado, escondido, comunado com ela. Porém, esse amigo virou e falou assim, só te peço um favor, é pro seu bem, vai e aceita e acredita. Claro. Então, esse meu amigo, eu sou muito grato a ele. E não é o dinheiro dele, e não é o que ele pensou, nada. É o que ele fez pela minha vida, pela minha família. E ele sabe disso. E quando eu vim, né? Quando eu vim, a gente estava numa situação Precária. financeiramente Precária. falando. Não, financeiramente falando. Não era nem vendendo almoço para comer a janta, era não tendo nem almoço para vender para comer a janta. E o que aconteceu que você estava vendendo almoço para comer a janta e você conseguiu vir no SSS? É o que o Leandro falou. Só vim. Só vim. A decisão. Deus, sabe assim, eu falei, quero. É querer. Você precisa querer.
foi muito engraçado quando ela queria entender a minha transformação. Eu olhei para ela e falei assim, você vai no próximo. Ela falou, você tá doido. É em Brasília. Eu falei, não tem problema. É em Brasília. Eu falei, não tem problema. Ela falou, mas como eu vou? Eu falei assim, eu me viro. Sem dinheiro. Ou seja, eu tinha que gastar com um avião, com hotel, com tudo. E Tinha o que melhor gastar de com tudo, ela falou, o próximo tem em Rio Preto, que é na nossa casa. Aí a gente não gasta com isso. Eu falei, eu não quero você aqui, quero você longe. E como Deus é muito bom, nós conseguimos isso. Veio de um lado que a gente nem esperava. E para concluir toda essa bênção, foi no dia do aniversário dela. Foi no dia do meu aniversário. Ela, depois de 36 anos, foi o primeiro aniversário da vida dela que ela passou sem os pais, depois sem eu e sem as filhas. Foi. Assim, eu passei com a minha cunhada, porque eu trouxe ela, né? Levei, na verdade, né? Levei ela comigo, então fomos nós duas. E eu passei só com ela. E com um monte de gente, né? Com muitas bênçãos. Mas foi no dia do meu aniversário. 36 anos depois, fiquei literalmente sozinha no meu aniversário. Isso foi muito bom, foi... Sozinha não, com Não, ele. sozinha eu quero dizer sem aquilo que a gente estava acostumado ali, né? No contexto ali, mas faria tudo de novo. Exatamente. E eu gostaria de... Qual que é o seu SSS? O 12. Não, quantas vezes já veio no SSS? Acho que é 5 ou 6 vezes. E você, não? A segunda. Que Não. eu tô servindo, né? Ah, é. Eu tô servindo. Ao Ao todo, todo? é a terceira ou quarta? A gente Não, a minha é a terceira. Terceira? A minha então é a quinta. A minha quinta vez no SSS é para minha renovação. É duas coisas que eu falei para ela, inclusive ontem, que me deixa muito bem e que me faz mais forte. É eu renovar a minha presença a presença do Espírito Santo comigo e o servir. O servir é o melhor de tudo. Porque eu chego, a hora que eu deito na cama à noite para dormir, eu peço em oração, eu falo, Deus, obrigado pela sabedoria que me deu para eu conseguir servir e fazer com que essas pessoas que estejam naquela condição que eu estava, ou até pior, consiga sair igual eu saí. Então, além dessa renovação que é bom, faz bem pra gente, pro Leandro como pessoa, o servir é muito mais do que a gente imagina. Porque eu estou tratando e tirando a doença que eu tinha, ou até mesmo a situação que eu passei, de pessoas em volta de mim. Que isso é o maior, o propósito é o maior de tudo. Na verdade, você vê as pessoas se libertando daquelas prisões, é muito gratificante. É muito. Eu falo pro Leandro que assim, você participar é muito maravilhoso. É muito, não sei nem se eu posso falar isso, mas se servir é mais incrível ainda. É mais incrível ainda. Isso eu deixo claro para muita gente. Existem todos os tipos de treinamentos, cursos, imersões que eu acho válido, maravilhoso. Só que todo mundo que dá esse tipo de treinamento, todo mundo que dá esse tipo de curso, teria que passar pelo SSS antes. Porque o SSS, ele é a base de tudo. Porque quando você está alinhado, corpo, mente, espírito, daqui em diante, o conhecimento vai agregar muito mais do que você não ter esse alinhamento. Você tendo alinhamento, corpo, mente e espírito, vem o conhecimento, dedicação e foco. Quando você pega tudo isso e junta, o financeiro é consequência. É isso. E a paz, né? A paz de trabalhar tranquilo, saber que você está fazendo o que você gosta, que te traz prazer, você não ficar mais correndo ali na roda gigante. E vai. Você se entrega, ratos, exatamente. É o formato que a gente fala, a gente corre atrás do próprio rabo. Mas é isso, pra mim também
participar pela terceira vez é renovação. Acho que não tem outra palavra, né? Não. Para representar o que é participar pela terceira vez. E, como o Leandro falou também, o servir, que é... Não tem, eu acho que eu não tive sensação melhor na vida até hoje, que é servir as pessoas. Eu acho que não tem, né? E que bom que a gente pode fazer isso. O servir é bom. Por quê? Porque quando você tá lá embaixo, você faz assim, ó, e você procura, não tem uma mão para você pegar, não tem um abraço para você abraçar. Às vezes você precisa só de um ombro para chorar. Só que você olha do lado assim, ó, você tá dentro de um buraco. É essa a situação que quando você tá lá, você vive.